Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Estou com grande saudade da nossa amada igreja, meus irmãos, de nos reunirmos no templo para adorar o Senhor, mas está chegando, meus irmãos, está chegando o grande dia em que voltaremos a nos reunir normalmente e teremos um tempo muito bom de comunhão, meus irmãos. Estaremos juntos louvando ao Senhor. Enquanto isso, meditemos na palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 39. Será nossa meditação de hoje. Salmo de número 39. Assim diz a palavra do Senhor. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não se sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão, estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua rica e preciosa palavra, que nos instrui, que nos anima, que nos encoraja, que nos mostra o caminho, Pai, por onde o Senhor deseja que andemos. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa-nos todos. Cuida da nossa igreja, cuida dos nossos irmãos, cuida do nosso coração, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fala conosco por meio da tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, Davi parece ter estado em grandes apuros quando ele escreveu esse salmo. E de uma forma ou outra, bastante inquieto, pois é com alguma dificuldade que ele recompõe o seu espírito para tomar os bons conselhos que ele deu para os outros no Salmo 37, para descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele. É fácil, irmãos, dar um bom conselho para alguém que está vivendo uma crise. Difícil é dar um bom exemplo de quietude, de calma, de tranquilidade em meio à aflição. Ora, qual era o grande problema que Davi estava vivendo? Talvez fosse a morte de algum amigo querido. Talvez fosse uma provação para a sua paciência. Ao que parece, Davi estava fraco e doente, e sob algum destempero que prevalecia. Provavelmente os seus inimigos estavam procurando vantagens contra ele e o esperando vacilar, para que pudessem ter algo com que lhe reprovar. E por isso Davi relata neste salmo que procurou permanecer calado num tempo de tribulação, a fim de não dizer algo que ofendesse aos justos, nem dar munição aos ímpios. Ao que parece, os perversos blasfemavam contra Deus e caluniavam Davi em meio à sua aflição. E o rei estava extremamente preocupado em não envergonhar o nome do Senhor. O salmo tem um tom de canto fúnebre. Ele registra 4 estágios do processo pelo qual Davi passou a fim de superar essa experiência difícil.
O primeiro estágio é silêncio, um coração ardente. Veja comigo Geste 1:3. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Enquanto estiver na minha presença o ímpio, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Vejam, irmãos, ao ver a prosperidade dos perversos e ouvir suas palavras blasfemas, Davi irou-se de tal modo que ele quis revidar e dizer algo para defender Deus. Mas naquele momento, na presença do ímpio, ele achou melhor permanecer calado, para não pecar com a língua. Meus irmãos, é muito comum, em meio ao sofrimento, proferirmos através de nossos lábios palavras que não glorificam ao Senhor. Nós precisamos ter cuidado, pois em meio à aflição, geralmente as nossas palavras são temperadas com a dor que estamos sentindo. E Davi então diz, eu prefiro colocar uma mordaça na minha boca do que pecar contra o meu Deus. Ele chega até mesmo a dizer que calou acerca do bem, temendo que as suas palavras pudessem fugir do seu controle. Se ele abrisse a boca, Davi abstinha-se até de dizer coisas boas. Mas no verso 2 ele diz, a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Preste atenção nisso. O silêncio não alivia o seu sofrimento. Reprimir as palavras, na verdade, faz com que a dor se agrave. Reprimir as palavras faz seu coração arder com dor intensa. O que eu aprendo aqui, irmãos, é exatamente o que o sábio disse, o que disse o sábio, autor de Eclesiastes. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. E aquele que é sábio distingue um do outro. Davi, num primeiro momento, em um dado ambiente, ele entendeu que não deveria falar. Davi não argumentou com Deus, nem com aqueles que o repreenderam. Mas Davi não permanece no silêncio. Antes ele orou ao Senhor. Isso nos leva ao segundo estágio, desalento, um coração pesado. Veja o verso 3, a parte C comigo, até o verso 6. Então disse eu com a própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Queridos irmãos, quando reprimimos os nossos sentimentos e começamos a sofrer a dor física e emocional decorrente dessa repreensão, é hora de conversar com o Senhor e buscar a sua ajuda. Davi sabia que a vida era curta e que os dias passariam rapidamente. Ele também sabia que era frágil e que um dia ele morreria. Então, no verso 4, ele começou a contar os seus dias. Exatamente como o salmista no Salmo 90, verso 12, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Assim também o Salmo 119, verso 84, o salmista indaga, quantos vêm a ser os dias do teu servo? No verso 5 ele viu que não passavam de alguns palmos de extensão e que aos olhos de Deus a sua idade era insignificante. Assim como relata o salmista no Salmo 90, a partir do verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto
os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É por isso que Davi disse: Senhor, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Veja que essa é a mesma expressão que seu filho Salomão usa no livro de Eclesiastes. O termo hebraico traduzido por vaidade quer dizer sopro, vazio. Você pode ver o salmista no Salmo 62 dizendo que se você pegar os homens mais ricos, de fina estirpe, e pesá-los em uma balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Em Jó 14:2 diz que o homem, ele nasce como a flor e murcha, ele foge como a sombra e não permanece. É por isso que em Eclesiastes 6:12 há uma pergunta muito intrigante. Ele disse: pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Alguém certa vez disse que vaidade é como o que resta depois que estouramos uma bolha de sabão. Não sobra nada. E a grande pergunta é: o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida? Como ele gasta eles? Davi então diz: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Aqui Davi compara a vida como um espetáculo vazio, cheio de sombras de pessoas correndo de um lado para o outro, tentando enriquecer. Alguns, em meio a essa crise, estão pensando em tirar até mesmo a própria vida, porque perderam tudo. E eu te pergunto hoje, por que você está tão preocupado com isso? Certa feita, Jesus Cristo contou uma parábola em Lucas 12, ele disse que o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Queridos irmãos, se medirmos a extensão da nossa vida, talvez sejamos tomados de desalento. Mas se olharmos ao nosso redor e medirmos a profundidade da nossa vida, ficaremos assustados. A vida é curta, passa num piscar de olhos, e para a maioria das pessoas é vazia. Em termos mais atuais, podemos dizer que as pessoas vivem em função da imagem e não da realidade. O que vale ser rico diante dos homens e pobre diante de Deus? O que vale ser cheio de bens aqui na terra e não ter morada no céu? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aonde está a tua esperança? Essa pergunta nos leva ao terceiro estágio da vida de Davi: convicção, um coração confiante. Veja comigo o que diz o verso 7. E eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Trata-se do versículo central do Salmo e do ponto crítico da experiência de Davi. Se a vida é curta e passa tão rapidamente, o que eu estou esperando? Perguntou o rei. Se o mundo é apenas uma sombra, eu devo me entregar ao Senhor, o fundamento de tudo, o que é real e duradouro. Preste atenção nisso. A maior preocupação não é quanto tempo vivemos, mas sim como vivemos. A vida não é medida pela riqueza de bens materiais, mas pelos valores duradouros que temos em Cristo. Você precisa se perguntar hoje: será que eu estou vivendo de acordo com os valores da eternidade?
Em 1 João 2, 15 ao 17 está escrito: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. É por isso que Davi disse: Senhor, Tu és a minha esperança. Ao se voltar para o Senhor pela fé, Davi passou do desespero para a esperança, da imobilidade para a ação. Pois os versículos seguintes descrevem o que Davi fez para realizar essa mudança. E isso nos leva ao quarto e último estágio, irmãos: arrependimento, um coração quebrantado. Veja comigo os versos de 8 em diante. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Ora, irmãos, começamos com Davi, o pecador, e agora ouvimos a sua oração pedindo perdão. Não sabemos quais foram os pecados específicos que causaram esse golpe da mão do Senhor que ele declara. Mas sabemos que Deus ouve o clamor daqueles que têm um coração quebrantado. O Salmo 51 diz que um coração quebrantado e contrito, Deus jamais despreza. E Ele nos perdoa quando confessamos os nossos pecados. Diz em 1 João 9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi estava preocupado em não dar motivo para o insensato ridicularizar a sua fé. E agora ele roga ao Senhor que remova de sobre ele o flagelo e o golpe de sua mão. No Salmo 32, Davi disse que a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Estava doendo. Mas presta atenção nisso. C.S. Lewis, certa feita, ele disse que Deus sussurra a nós por meio de nossos prazeres, fala por meio de nossa consciência, mas grita por meio de nossas dores. São seu megafone para despertar um mundo ensurdecido. Muitas vezes, irmãos, as dores e aflições que passamos, coronavírus, toda essa crise mundial, é o megafone de Deus para despertar esse mundo caído. É Deus gritando em seus ouvidos: pare de viver para esse mundo. Pare de olhar para as coisas desse mundo como as coisas mais importantes da vida. Pare de negligenciar o dia do Senhor. Pare de colocar a tua esperança nesse mundo. Pare de viver como se só houvesse o aqui e o agora. Pare de viver como se não houvesse a eternidade. E aqui eu me lembro as palavras de Jonathan Edwards quando ele disse: Senhor, grava nos meus olhos a eternidade. O corpo humano envelhece, definha e morre. As riquezas materiais que juntamos vão aos poucos perdendo valor, assim como a traça que destrói silenciosamente uma roupa. Por isso Jim Elliot disse: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, a fim de ganhar o que não pode perder. Viva para o reino de Deus. Viva entendendo que você é peregrino nesse mundo. Davi entendia isso e por isso no verso 12 ele diz: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro. Não emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Vejam, irmãos, nós somos
forasteiros nesse mundo. Mas não somos forasteiros para Deus, pois somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Ele nos conhece, Ele ouve as nossas orações e clamores e vê as nossas lágrimas. E quando nós passarmos dessa vida, nós vamos habitar com o Senhor para todos sempre, porque Cristo já venceu. Em João 16:33 ele disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esses são os estágios da vida de Davi, meus irmãos. Essa é a fragilidade da vida expressa por ele nesse salmo. Que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos gravar, fazer a mesma oração de Jonathan Edwards em meio a tudo isso, irmãos, que estamos vivendo. Grava, Senhor, nos meus olhos a eternidade. Ainda que tudo ao meu redor venha desmoronar, os meus olhos estão fitos no Senhor, com quem habitarei e de quem terei alegria plena e desfrutarei das suas delícias perpetuamente. Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, quem sabe tem pessoas hoje ouvindo essa mensagem, Senhor, e que perderam a esperança, Pai. Estão aflitas e desesperadas e não sabem o que fazer, Pai. Quem sabe há pessoas ouvindo essa mensagem que estão pensando em tirar sua própria vida, Pai, porque perderam tudo. Senhor, toca o coração dessas pessoas. Que o Espírito de Deus mova os seus corações, os encha de alegria, de arrependimento pelos seus pecados, e que eles se voltem para o Senhor, entendendo que essa vida, tudo nesse mundo é vaidade, mas há uma coisa preciosa que você pode buscar nessa vida. É o Senhor Jesus Cristo. Busque-o como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue a sua vida a Ele. Corra para os braços de Jesus. Encontre esperança nele, alívio para a sua alma. Que você possa fazer essa oração diante de Deus. Senhor, eu entrego os meus caminhos a Ti, ó Deus. Eu estou arrependido dos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador falho, que falhei muitas vezes. Mas estou aqui, Senhor, diante de Ti. Eu quero viver com o Senhor para todo sempre. Ó Senhor, que o Senhor esteja restaurando a vida desses irmãos. Que o Senhor esteja restaurando a vida da Tua igreja. Que o Senhor esteja repousando a Tua paz sobre as vossas cabeças. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito repousem sobre vós, meus irmãos. E convosco permaneçam desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.